Olá, 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 meus queridos, amados e diletos alunos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós já fizemos leitura, né? Nós já estamos na parte final da nossa jornada literária, onde nós havíamos feito a leitura do livro Distopia, Semente do Medo. E nesta etapa final, então, cabe a nós fazermos uma análise crítica sobre este livro. O que vai acontecer? Esta análise crítica ela possui uma estrutura. Tá? Não é só chegar lá, escrever qualquer coisa e me entregar. Não. Tem uma estrutura formal que nós devemos obedecer. Para isso, eu já havia feito na semana passada, inclusive foi a atividade da semana passada, né? Vocês assistirem um vídeo com um exemplo de análise crítica que eu já havia feito. Eu coloquei no YouTube e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar então este vídeo. Não é exatamente um vídeo instrucional, mas é um vídeo onde eu mostro e faço análise de uma análise crítica que eu fiz, tá? É uma análise de exemplo, é um modelo para que vocês possam ver a análise que eu fiz e então fazer uma igual ou parecida, tá? Para que vocês tenham uma referência do que é uma análise crítica. Tudo legal, pessoal? Tá, eu colocarei aqui também na sala de aula, né, de vocês, está aqui embaixo, né, para quem está assistindo pelo Classroom esse vídeo, as etapas da análise crítica. Quais são as etapas de cada item, cada parágrafo, o que deve ser escrito em cada parágrafo, tá? Lembrando que no vídeo que eu fiz, eu obedeço exatamente essas regras. No primeiro parágrafo, tá? A análise crítica de vocês terá 4 parágrafos, ou seja, no primeiro parágrafo vocês falarão dos dados da obra. Nome do livro, nome do autor, período literário, número de páginas, ano de publicação, editora, etc, etc e etc. Vocês devem pesquisar isso, se vocês não sabem, né? Olhando no livro, olhando o número de páginas, tá? Lembrando que para saber o número de páginas, não é ficar contando uma por uma, tá, pessoal? Vocês vão lá na última e olhem o número que está lá. Então, assim, ó, e no segundo parágrafo, o que vai ter? No segundo parágrafo, nós temos a estrutura da obra. Como é que a obra é estruturada? Qual foi o jeito que o autor utilizou para organizar a sua história dentro do livro? Tá? Então, o que vai ter nessa estrutura da obra, no segundo parágrafo? Gênero literário, né? Qual é o gênero literário do livro? Ah, Leandro, mas eu não sei. Ah, bom, então você vai pesquisar o que é gênero literário. Nós já falamos disso em aulas anteriores, tá? Quem não sabe vai ter que pesquisar qual é o gênero literário, né? No caso, existe crônica, tem o conto, tem a novela, tem o romance, e aí vai, tá bom? Distopia, Semente do Medo. O que é? É um romance? É uma crônica? É um conto? É uma novela? Tá bom? Quantidade de volumes da obra completa. É uma trilogia? Só tem um livro? Como é que é? A saga toda de distopia, quantos livros tem? Tá? Vai pesquisar esse assunto e vai colocar na tua análise crítica. Depois, quantidade de capítulos. Tá? Quantos capítulos tem? Isso é fácil, né? É só contar, ver lá o número, o último capítulo, que número é, e tu sabe quantos capítulos tem no livro Distopia, Semente do Medo. Tipo de narrador. Tá? É um narrador em primeira pessoa? É um narrador em terceira pessoa? Qual é o nome disso? Em primeira pessoa é homodiegético? Se é em terceira pessoa, ele é heterodiegético? Como é que fica isso aí? Tá? Então você vai pesquisar sobre isso, inclusive na análise crítica que eu fiz, de exemplo, eu tenho uma breve explicação, lá eu mostro para vocês o que é esse tipo de narrador, tá bom? Olha lá, viu? Outra coisa, quantos personagens significativos existem aproximadamente? O que é um personagem significativo? Bom, numa história, um personagem significativo é aquele que basicamente tem nome, tá bom? Existem personagens significativos que também não têm nome, pode não ter nome, mas existe uma referência a ele dentro do livro. Pode ser, por exemplo, irmão mais velho, irmã mais nova, tá? Então são referências que o autor usa para dar um signo àquele personagem. Para ser personagem significativo, são personagens que existe uma referência a ele,
O Henry chegou numa banca de jornal e comprou um jornal e pagou o jornaleiro. Esse jornaleiro não é um personagem significativo, porque ele é simplesmente alguém que o Henry, né, interagiu com ele naquele momento. Lembrando que no livro não tem nenhum jornaleiro, tá? Só estou dando um exemplo aqui. Então existem personagens que não fazem a menor diferença na história. Então o personagem significativo é aquele personagem que faz diferença na história e ele tem nome, tem uma referência que o autor utiliza para se referir a ele. Beleza? Outra coisa, quem é o antagonista? Quem é o protagonista da história? Protagonista? Não sei, tem protagonista? Qual é o principal personagem da história, né? Qual é o antagonista? Antagonista é aquele personagem que briga, que ele é inimigo do principal, tá bom? Então o antagonista é o inimigo do protagonista. Basicamente isso, tá? Pode haver diferença em alguns romances e outros tipos de história, né? Às vezes no pós-modernismo, principalmente, o antagonista às vezes não é tão antagonista assim, e o protagonista não é tão bonzinho assim como se pensa. Mas, né, eu quero que você me diga aí o que você acha, né? Qual é o protagonista de Distopia, Semente do Medo? E quem é o antagonista, o vilão de Distopia, Semente do Medo? Pelo menos nesse primeiro volume. Outra coisa, qual é o tempo histórico? Tá? O que é tempo histórico? No livro Distopia, né, ele se passa em um século que foi chamado de Idade das Trevas. Lá. Então, você vai pesquisar, você vai ler o romance, quem não leu ainda, né, e vai tentar entender em que época se passa, o enredo se dá em qual século. Tá? Essa é a resposta para qual é o tempo histórico, beleza? Outra coisa, qual é o tempo cronológico? Tempo cronológico é a duração da história, tá? Suponhamos que a história comece em uma data X e ela termina numa data Y. Entre a data X e a data Y, quanto tempo eu tenho? Qual é o intervalo de tempo entre o início da história, o primeiro fato da história, e o último acontecimento da história? Esse é o tempo cronológico, é quanto tempo dura esse enredo, esta trama. Tudo bem? Se você encontrar alguma outra coisa referente à estrutura da obra, tu pode colocar também, tá bom? Tem pessoas aí que têm parentes que são professores de literatura, eu posso estar esquecendo aqui de algum detalhe, e se tu lembrar, tu pode adicionar aí que não tem problema nenhum. O terceiro parágrafo, nós falamos então sobre a sinopse da história, tá? É você contar, você vai discorrer brevemente, tá? Não precisa fazer aquele baita, né? Contar toda a história de novo, não precisa. Só vai discorrer sobre os principais fatos. O início, né? Como é que começa a história. O meio, ou seja, o ápice, o momento de maior tensão da história, né? E o desfecho, como é que termina a história. Então, início, meio e fim. E é importante que ao contar o início, meio e fim da história, vocês citem sempre o nome dos personagens, tá, pessoal? É importante não dizer assim, ó, daí o outro falou assim e depois veio o irmão dele e disse pra ele que o outro lá não queria e daí fica só nesses referentes, né, nesses anafóricos, ele, aquele, o outro, aquele cara, o que eu não sei o nome. O que eu não sei o nome é horrível, né? Então assim, tem que citar o nome dos personagens. Quando tu for fazer a sinopse, lembra de mencionar os principais fatos e o nome dos personagens que estão relacionados a esses principais fatos. Isto é uma verdadeira sinopse. Vamos lá então para o quarto parágrafo, tá? O último e talvez mais importante de todos. Porque tudo isso que eu disse no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo não seria válido, não teria o porquê, se você não fizesse o quarto parágrafo, que é o parecer crítico, onde tu vai argumentar sobre o motivo de você ter gostado ou não gostado da obra. Tu vai dizer, eu gostei do livro por isso, 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 isso e isso. Ou então, eu não gostei do livro por causa disso, 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 disso. Ou também pode acontecer, né? Tu pode dizer, eu gostei disso, 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 disso e não gostei daquilo, aquilo, aquilo, aquilo.
Tu pode, inclusive, dar sugestões para o autor, né? Dizendo, se eu fosse o autor, eu teria feito assim. Tá? Isso é tranquilo. Muito cuidado, tá? Falar mal, criticar um livro não é você usar palavrão, xingar o autor. Não é isso. Criticar uma obra é falar bem dela ou falar mal dela, mas com coerência, tá? Você dizer, eu não gostei, se eu fosse o autor teria feito isso, sempre primando pelo respeito. Beleza, pessoal? Eu vou deixar essa estrutura da análise crítica, os itens que deverão haver nela na nossa sala de aula. E você pode abrir ali esse pequeno texto onde explico o que é cada uma das partes, tá bom? Façam isso, estudem. Vocês não podem sair do ensino médio sem conhecer esses elementos aqui. No mais, acho que é isso aí. Fiquem com Deus, abração e estudem. Tchau, tchau.